Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin. Bom dia. Tramita no Congresso Nacional o projeto de lei complementar número 29 de 2017, que trata do mercado de seguros. É a lei específica para os contratos de seguros privados. O objetivo da iniciativa é proteger as negociações entre consumidores, corretores, seguradoras e órgãos reguladores. Entre outros pontos, o projeto estabelece que as disputas possam ser resolvidas por meio de arbitragem. Também prevê prazo de 1 ano para que o cliente peça a indenização à seguradora. O relator do projeto, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, considera que os debates sobre a matéria vão colaborar para o aperfeiçoamento do texto final. Em 2017, o mercado de seguros brasileiro movimentou 240 bilhões de reais com serviços e produtos. Para falar sobre esta lei, o Espaço Jurídico recebe neste sábado o advogado, professor, escritor e sócio do escritório Franco Advogados, Voltaire Marenzi. Doutor Voltaire, bom dia. Bom dia. O senhor acredita que a nova lei de seguros dará mais segurança jurídica e fortalecerá o mercado? Olha, em primeiro lugar, Gerson, eu acho que toda lei, não é, depois do Decreto-Lei número 73, de 21 de novembro de 1966, que regulamenta e sistematiza o Sistema Nacional de Seguros, que tem mais de 50 anos, é bem-vinda. Porque toda a legislação deve ser aperfeiçoada, não é? Até para usar uma expressão de um jurista alemão, o Hering, não é? Os fatos sociais atropelam o direito. Então é preciso que esses fatos sociais realmente sejam adequados com as novas realidades do mercado. Então, esta lei que está agora no Senado da República, relator o senador Armando Monteiro, ela trata de sistematizar melhor alguns princípios jurídicos que norteiam o contrato de seguro. Olha, esses princípios jurídicos, eles estão, de fato, melhor disciplinados nesse PLC número 29 de 2017, quando trata de disciplinar e conceituar determinados princípios jurídicos que não estão bem disciplinados, que não estão bem esclarecidos dentro do nosso Código Civil. Então, esses princípios jurídicos são fundamentais ao contrato de seguro. Então, nesse tipo particular, a lei é muito bem-vinda. Ou seja, teremos uma atualização significativa? Olha, teremos uma atualização estabelecendo certos princípios, como eu disse, certos princípios jurídicos. E quais são esses princípios jurídicos? Eu colocaria com elementos fundamentais ao contrato de seguro. Nós temos aí o interesse, não é? O interesse quer do segurado, quer do seguradora, na contratação desse negócio jurídico, que é o contrato de seguro, não é? Nós teremos aí o prêmio disciplinado, o prêmio que é a contraprestação no pagamento do seguro para que o segurado efetivamente faça jus à indenização. Nós teremos o risco, não é? Que todo seguro tem que ter um risco, não é? Pré-determinado. Não é? Nós teremos aí também a boa-fé, que é um elemento, talvez um dos elementos mais importantes desse contrato de seguro, ainda que vem ainda do tempo do imperador Justiniano, não é? Nas institutas de Ulpiano, não é? No princípio da boa-fé, aqueles princípios norteadores da boa-fé que depois resultaram do Código Civil Alemão de 1900, não é, no parágrafo 242 do BGB, o princípio da Treuen Glauben, não é, o princípio da boa-fé. Então, esses princípios, eles estão melhor disciplinados dentro desse PLC número 29 de 2017. Agora, isto não significa dizer que, como na parte mesmo introdutória do teu programa, acabaste de referir, que ainda esse projeto não mereça reparos em algumas particularidades,
porque toda lei é imperfeita, não é? E aí os ajustes devem ser feitos no decorrer da tramitação, não é, do próprio Senado Federal, para nós aperfeiçoarmos a lei. E mais, eu vou um pouquinho mais adiante. Eu diria que o projeto de lei, este projeto em pauta, é um pouco tímido, porque na sua origem, o projeto embrionário, que era o PL 3.555 de 2004, que inclusive foi lançado pelo IBDS, não é? O Instituto Brasileiro de Direitos Seguros, e que também eu faço parte, e esse projeto de lei era mais ambicioso, não é? Depois até também sofreu uns substitutivos, não é? Depois da apresentação, inclusive tentando albergar dentro desse projeto de lei o seguro marítimo, que também não é tratado, atualmente ainda é regulamentado pelo Código Comercial de 1850, notadamente seguros marítimos, artigo 666 e seguintes. Então, esse projeto, a meu juízo, a par de outras situações, a par de outras peculiaridades e outras casuísticas, ele poderia ser mais bem contemplado, ou melhor, formatado, já que nós pretendemos criar e sistematizar uma lei de seguros que, como eu já disse, já tem mais de 50 anos e que não foi atualizada. Então, a intenção do legislador e a intenção de todo aquele que lida com o direito, o lidador do direito, deve ser aperfeiçoar a lei de acordo com as necessidades e os fatos sociais vigentes. E aí, nesse projeto de lei, apenas ele termina por tirar, não é, do sistema normativo o contrato de seguro do Código Civil e também apenas regulamento, disciplina um dispositivo que trata da prescrição. Então me parece um pouco parcimonioso, um pouco tímido esse projeto de lei no que tange essas peculiaridades. Ora, nós tirarmos somente o Código Civil, e aí como fica o Decreto-Lei número 73 de 66, não haverá um choque, não haverá uma situação, não haverá casuísticas que se chocam, quando se cuida se sabe também que os resseguradores não estão sendo receptivos a esse projeto, porque há regulamentações de contratos internacionais que envolvem interesses de resseguradores. Esse assunto também do resseguro, embora tratado no PL 29 de 2017, não é tratado, por exemplo, o cosseguro, tem uma lei regulamentadora do Decreto-Lei 73 que trata. Então essas questões, digamos, todas, a meu juízo, deveriam ser abordadas, não é? E melhor esclarecidas dentro desse projeto de lei. Então, quero tocar em 2 pontos aqui com o senhor. O projeto estabelece que as disputas podem ser resolvidas por meio de arbitragem e prevê também o prazo de 1 ano para que o cliente peça a indenização à seguradora. O senhor acredita que esses são pontos viáveis? Não, olha, eu acredito o seguinte, vamos por partes. Arbitragem. Arbitragem. Isso é uma conquista realmente moderna, não é? Inclusive do novo Código de Processo Civil, Código de 2015, o Código Fux, estabelecendo arbitragem. Tentou-se resolver o litígio sem parar no judiciário. Sem parar assim no judiciário, exatamente. Então, isso é uma conquista, já vinha também sendo já prevista no Código Civil ainda, no Código Civil de 1916, depois do próprio Código Civil, Código de Processo Civil, perdão, de 73, a arbitragem, mas na verdade é que nunca pegou esse sentido da arbitragem. É não é? Verdade, né? Isso é. O pessoal está tentando, mas... Está tentando, mas na arbitragem o pessoal não se conforma, não é? Então acha que tem que ter um juiz, tem que ter como o mediador ou como
esse mediador não tem o efeito do juiz. O juiz seria não seria um juiz natural, seria aquele juiz que tem... Juiz togado, como a gente diz? Que tem uma jurisdição, juiz togado. Então esse é que seria a última razão de decidir. Mas a arbitragem, se for levada a efeito e se as partes, na verdade, concordarem, e quem sabe lá, num futuro recente, se possa partir para esse aspecto da arbitragem. Nesse particular, só daqui da arbitragem, pegando um pouco esse ponto, doutor Voltaire, o senhor que é um operador do direito, o pessoal tem receio, na verdade, por isso que o senhor acredita que não pegou, a gente podemos dizer assim ainda, porque é uma tentativa, já como o senhor citou, no próprio Código de Processo Civil novo, né, a tentativa de aumentar o espaço da arbitragem no país, do modo geral, para que os tribunais não fiquem abarrotados e questões medianas ou pequenas possam ser resolvidas através da arbitragem. O senhor acredita realmente que ainda não pegou por causa disso? O pessoal ainda tem uma certa receio, uma desconfiança, não é um juiz togado? Talvez também um desconhecimento, não é, do conceito da arbitragem, não é? Porque é necessário que nesses juízos arbitrais, não é, se tenha também por parte de conhecimento daqueles que vão levar o seu litígio, as suas diferenças perante esse juízo arbitral, que eles, na verdade, se conscientizem de que são verdadeiros peritos, de que são verdadeiros expertos no assunto. Uhum. Então, evidentemente, quando houver essa conscientização maior, quando houver de parte dos próprios, da nossa sociedade, vamos chamar assim, não é? Uma maior conscientização de que isso realmente vai desafogar o judiciário e que essa arbitragem possa, de fato, dirimir essas questões, essas dúvidas, e que eles sejam elementos que vão realmente se posicionar como, de fato, é essa a intenção do legislador para solver e liquidar e levar a bom termo. Eu acredito que o juízo arbitral seja um grande filão do mercado para resolver as suas questões litigiosas. Prazo de 1 ano para que o cliente peça indenização à seguradora. Viável? Olha, eu acho que toda a redução o Código Civil, salvo engano, no artigo 206, que trata da prescrição, ele prevê as hipóteses de prescrição do segurado contra o segurador ou vice-versa, no prazo que autoriza, não é, o conhecimento do fato para que o segurado possa pleitear indenização junto à seguradora. E no seguro de responsabilidade civil, esse prazo é ampliado, esse prazo é dilargado para 3 anos. Então, de sorte que esse prazo de 1 ano, muitas vezes, não é? Qual é o prazo prescricional? Há uma súmula, salvo engano, a 101 do Superior Tribunal de Justiça, não é? Em que determina que esse prazo ano é estabelecido a partir do momento em que o segurado tem a ciência, por exemplo, inequívoca do seu grau de invalidez de um determinado seguro por exemplo, resultante de um acidente pessoal. Então, é preciso, eu diria que esse prazo é um pouquinho exíguo. Eu ficaria um pouquinho vacilante se esse prazo não deveria ser um prazo de 2 anos, talvez um prazo mais consentâneo com os interesses da nossa população, que muitas vezes não toma conhecimento de determinados fatos. Sim. Bom, como o projeto está em tramitação ainda, é uma questão ainda que pode ser revista. No seu entendimento, o consumidor, ele recebe o tratamento adequado das companhias de seguro? A atual legislação, ela ampara o cliente ou ele fica condicionado às regras das empresas? Ou é justamente isso que esse projeto também, de alguma forma, tenta abordar?
Olha, Gerson, com a... Porque aqui nós estamos também muito ligados ao direito do consumidor, não? Sim, Código Civil, direito do consumidor. Exatamente o que eu ia dizer. Com o advento do Código do Consumidor, que parece que já tem mais de... Maioridade, né? Praticamente, maioridade, né? Tem 30 anos, alguma coisa do gênero, não sei se... Eu não estou bem lembrado agora do prazo. Bom, mas o Código de Defesa do Consumidor foi um grande avanço para o consumidor. E aquela disputa que se colocou inicialmente, se o Código de Consumidor teria ingerência nos contratos bancários, nos seguros, ficou isso aí relegada já ao oblívio, ao esquecimento, porque o Supremo já consolidou e ele se aplica há muito tempo, se aplica aos contratos de seguro e se aplicam aos contratos bancários. Então o Código do Consumidor realmente vem em benefício dos interesses do segurado e da população em geral, que muitas vezes ainda desconhece esse contrato de seguro. Tem até uma vez que eu participei, uma das vezes que eu participei de congressos, participávamos de congresso de seguros, não é? Inclusive mesclado com juízes, desembargadores e próprios ministros dos tribunais superiores, para o conhecimento, para levar esse conhecimento, essa interação entre as partes, no sentido de conhecer melhor esse contrato, que esse contrato acabou sendo também, uma das vezes, escrito uma obra chamada O Seguro, esse eterno desconhecido. Porque, embora o seguro, não é? E você aí mesmo acabou de dizer no início do seu programa, tenha um valor significativo, é um segmento importante do nosso produto interno bruto, não é? Ele ainda é tímido e o seguro precisa ser divulgado, porque em qualquer função, em qualquer atividade, em qualquer movimento, vamos chamar assim, do indivíduo, nós estamos sujeitos a riscos. E estes riscos só são acobertados pelo seguro. Então, o seguro, isto aí, que data desde o século XIII, do tempo dos colégios generatícios, dos mútuos generatícios, não é? Que era aquela situação em que uma família, eventualmente, que fosse abatida pela morte de uma pessoa que, na verdade, prestasse relevantes serviços e conduzisse essa família, vamos chegar assim a bom termo, não é? Ficava muitas vezes desamparada. O provedor, exatamente, ficava. Tanto que o Código Civil de 1916, para você ter uma ideia, no artigo 20, salvo engano, em parágrafo único de 1916, ele tratava em monte pio. Quer dizer, a ideia ainda do monte caritativo, monte cristão. Então, uma ideia até de um certo cristianismo, de solidariedade, não é? Do ser ontológico, do ser humano, dessa solidariedade que teria um valor axiológico também, o valor de pregar a construção de uma melhor solidariedade entre as partes para que se unisse no infortúnio. Esta é realmente a ideia do seguro. Vamos para um tema aqui que de alguma forma é espinhoso, porque trata de uma questão que envolve o cliente e a seguradora. Inclusive, o senhor tem recentemente um artigo que trata da questão do prêmio. Inclusive, o seu artigo é a indenização securitária frente à ausência de comunicação ao segurado. O questionamento que eu gostaria de lhe fazer, que a proposta em tramitação no Congresso, ela altera alguma coisa em relação ao pagamento do prêmio do seguro, porque ela trata disso, a questão do não comunicado ao cliente da inadimplência. E já vou emendar aqui a pergunta. O questionamento da inadimplência poderá ocasionar futuros embates jurídicos entre clientes e seguradoras? Certamente. O prêmio, como nós falamos aqui no início, não é? E isso no projeto, não é? Esse projeto de lei, ele prevê esses princípios jurídicos, e um dos princípios jurídicos fundamentais do contrato de seguro é o prêmio. O que é o prêmio? O prêmio é aquela contraprestação paga pelo segurado para ter direito à indenização. Sem o pagamento do prêmio, não pode haver indenização por parte da seguradora. Por quê? Porque
exige-se que haja uma contraprestação. Eu não posso receber alguma coisa sem que eu faça o pagamento deste prêmio correspondente a essa indenização futura. Então, muito bem, o projeto de lei contempla o prêmio. Inclusive, também diz que qualquer resolução do contrato, não é? E que não seja uma prestação única, não é? Porque na prestação única, evidentemente, o prêmio, quando eu falo em prestação única, quer dizer o fracionamento do prêmio. O prêmio pode ser fracionado em parcelas, não é? Para que o segurado possa fazer frente a esses valores que tem que pagar para receber essas indenizações correspondentes. Então, o projeto fala que quando não houver uma prestação única, não é? É preciso, antes da resolução do contrato, e o STJ também tentou mitigar o artigo 763 do Código Civil, que dizia que sem o pagamento, que a mora não constituiria simplesmente a dissolução do contrato, é preciso que exista uma notificação do segurador à seguradora para que o segurado seja constituído em mora, ou seja, não há possibilidade de haver um cancelamento unilateral de um contrato de seguro se não haja uma notificação ao segurado para que ele cumpra, para que ele adimpla o seu compromisso, para que ele não fique embora, para que ele cumpra o pagamento daquele prêmio. E exatamente esse pagamento do prêmio é que vai resultar no pagamento da indenização. Agora, acontece o seguinte, salvo engano, não é? Saiu uma súmula recente, a 616 do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que se a seguradora não notificar, ou seja, não levar ao conhecimento do segurado que ele está em mora, que ele está em atraso, não é? Automaticamente ela ficará obrigada a pagar a indenização. Vamos aqui então colocar para o ouvinte o enunciado. Pois não. A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. Eu data vênia aí do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, dos ilustres ministros que compõem notadamente esta sessão, que faz a segunda sessão do STJ, turno de direito privado, não é? Esta súmula não condiz com as regras do bom direito securitário. Por quê? Porque o prêmio é elemento fundamental a que exista para que se exija o pagamento da indenização, como eu disse. Tá, mas, doutor Voltaire, hoje até, na prática, existe até por parte das companhias uma flexibilidade, porque em muitos casos, por exemplo, o seguro do automóvel, existe uma data original e a possibilidade de 2 ou 3 datas ali para a pessoa ainda fazer o pagamento do prêmio. Essa flexibilidade já existe. A companhia oferece muitas vezes um prazo de 10, 15 dias, além da data original, para que o cliente possa fazer a quitação deste prêmio, do pagamento do prêmio. A questão do comunicado, a verdade é um comunicado sobre a inadimplência e o cancelamento, é isso que trata o projeto também, é isso que cita, por exemplo, a questão do STJ? Não, vamos por partes. Essa questão desta súmula, ela diz o seguinte, ela estabelece que a falta de comunicação ao segurado, e aí pode ocorrer, me permita até o Gerson dizer, pode ocorrer até uma falha administrativa da seguradora na comunicação deste inadimplemento contratual, não é? Desta mora do segurado, ela automaticamente convalida, veja bem, ela automaticamente convalida esta falta em indenização.
o que me parece que choca com a natureza do contrato de seguro. Porque para que haja indenização é preciso que haja o pagamento do prêmio. Me perdoa usar uma expressão, não é pernóstica, mas é que vem ainda do direito italiano, que foram os grandes tratadistas em matéria de seguro, que dizia nullo rischio senza prêmio, né? Em vernáculo, que é nulo risco sem o pagamento do prêmio. Não pode existir qualquer risco, não é? Notadamente no seguro, sem que haja pagamento do prêmio, porque senão haverá um enriquecimento ilícito por parte do segurado. Quer dizer, e o próprio código, me perdoe só, o próprio código de 1916 tem uma disposição expressa nesse sentido. Mesmo que eventualmente ultrapassado o risco e tal, é devido ao pagamento do prêmio. Por quê? Porque a seguradora aceitou aquele risco, a seguradora correu aquela situação de ter que pagar uma indenização e não foi contemplada, com sua vez, com o pagamento do prêmio. Então, o prêmio é uma pedra, eu diria uma cláusula pétrea, não é? No contrato de seguro, porque se não existir o pagamento do prêmio, não existe seguro. É um sistema mutualista, né? Todos pagam para que alguns recebam, né? Eventualmente, é claro, né? Doutor Voltaire, obrigado pela sua presença aqui na Rádio Bandeirantes. O tempo é curto e correu rápido, né? Obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, Gerson Azolim, pela oportunidade de mais uma vez estar em contato com os seus ouvintes nesse prestigiado auditório e embate jurídico aqui nesse programa. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelas palavras. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Dr. Voltaire Marenza na Rádio Bandeirantes. Sugestões podem ser enviadas para e-mail sjur17@gmail.com. O Espaço Jurídico tem oferecimento do Sindiregis, Sindicato dos Registradores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, e da Coopnori, a instituição de crédito dos notários e registradores. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.